Coríntios, capítulo número 2. Nós vamos ler apenas o versículo de número 11. Quem não achou, você pode... do homem que nele está, assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Vou ler novamente. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito de Deus. A igreja tem o Espírito Santo de Deus. O Espírito de Deus está em nós. Ele fala através de nós e Ele fala para nós através da sua palavra. Coloque a sua Bíblia aí na cadeira. Você vai orar com Deus e você vai chamar a presença de Deus para a tua vida nessa noite. Nós precisamos atrair, irmãos, a presença de Deus para nós. A presença de Deus está nesse lugar. Ele disse que estaria conosco todos os dias, até a consumação do século. Então Ele está aqui no nosso meio. É impossível nós sairmos daqui sem sentir a presença dEle. O irmão agora há pouco dizia para mim: pastor, quando eu começo a orar, eu começo a chorar. É a presença de Deus. Porque quando você ora, você sente a presença de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Sem essa presença nós não podemos ir a lugar nenhum, não podemos fazer nada se a presença do Espírito de Deus não estiver em nós. E nós vamos chamar essa presença para cá. Ele precisa estar aqui nessa noite, Ele precisa estar presente no meio do seu povo, para que nós venhamos a receber a paz da nossa alma, o sossego em meio às nossas lutas. Meu Deus, em nome de Jesus, nós oramos, ó Deus, e te pedimos que nessa noite a tua presença seja real no nosso meio, que a presença do teu Espírito Santo se manifeste na nossa vida. Nós lemos a tua palavra, Pai, a tua palavra, Senhor, através do teu Espírito Santo, traz renovo, traz paz, traz restauração, traz ânimo a cada um de nós. A tua palavra traz cura, a tua palavra traz libertação, a tua palavra traz salvação, a tua palavra nos leva até os céus. Então que a tua presença, Espírito Santo, seja nessa noite presente nos nossos corações, para que ao ouvirmos a tua palavra, Deus, não venhamos a endurecer o nosso coração, mas que todos nós possamos ser quebrantados, lapidados e trabalhados através da tua palavra e através do poder do teu Espírito Santo. Fala conosco, Pai, e nos abençoe. Assim nós oramos e no nome de Jesus nós já te agradecemos. Amém? Os irmãos podem se assentar em nome de Jesus. Gostaria da tua atenção. Nós vamos nessa noite fazer um comentário, irmãos, a respeito da vida de Paulo, quando ele começa a obra missionária lá na cidade de Corinto. Uma cidade, diz os historiadores, uma cidade comprometida com o pecado, uma cidade comprometida com a imoralidade, com o paganismo, uma cidade, embora tinha sua cultura, tinha os seus filósofos, tinha muitos estudiosos, uma cidade bem resolvida financeiramente. Mas Paulo chega para pregar nessa cidade e abrir ali uma igreja, na cidade de Corinto. E ele implanta nessa cidade uma igreja. Mas Paulo sabia que na cidade de Corinto ele iria encontrar muitas dificuldades, principalmente no que diz respeito à moral das pessoas. Porque ela era uma cidade onde um templo da deusa Afrodite foi instalado nessa cidade. No alto da cidade tinha um templo dessa deusa do amor e da beleza, uma deusa que no templo dela tinha 1000 prostitutas. A cidade que tinha como seus visitantes, que iam até lá para visitar a esse templo, para ali praticar imoralidade. Uma cidade arraigada de pecado. Mas Paulo, ungido por Deus,
Paulo, um homem chamado por Deus para pregar o evangelho aos gentios, ele não temeu em estar ali 18 meses pregando a palavra de Deus, implantando ali uma igreja. Mas ele sabia, Paulo sabia das dificuldades que aquela igreja ia enfrentar em função da circunstância que o povo vivia. Paulo, ao chegar aos Coríntios, ele começa a anunciar o evangelho e as pessoas começam a ouvir a palavra de Deus. As pessoas começam a ouvir o que na verdade Deus havia proposto para elas. Como Deus também aqui nessa noite. Eu tenho certeza que o propósito maior de Deus é trazer a mim e a você, através do evangelho, trazer a mim e a você a mudança de vida, mudança de caráter. E Paulo, quando chega para poder pregar a palavra de Deus, ele diz aqui no capítulo 2, você pode ler em casa, para a gente ganhar tempo, mas o caráter da pregação de Paulo foi no sentido dele chegar até a igreja de Corinto, aquele povo, não para trazer a eles uma nova sabedoria, ou falar de si mesmo, ou falar das suas experiências que ele tinha, não. Paulo chega para pregar o evangelho no poder do Espírito Santo. Paulo sabia que aquele povo precisava ser confrontado em relação às duas naturezas, natureza tal que no capítulo 2, no versículo 11, nós começamos aqui lendo esse versículo de número 11, Paulo estava ali para ensinar aquele povo a respeito dessas duas naturezas, a natureza humana e a natureza espiritual, as coisas espirituais e as coisas carnais, a sabedoria do homem e a sabedoria de Deus. Paulo estava ali determinado a mostrar para eles que a prática do pecado, o paganismo que eles viviam, muitas religiões inseridas naquela cidade, um povo confuso, um povo que não conhecia Deus, mas a eles, Paulo estava revelando a eles o Senhor Jesus Cristo, um Jesus Cristo ressuscitado, um Jesus Cristo que quando entrasse na vida deles, com toda certeza ia trazer mudança de vida. Então, o caráter da pregação de Paulo foi a fim de que informasse a eles que a vida que eles estavam vivendo não era a vida que Deus havia proposto para eles. Paulo começa então a falar a respeito dessa natureza, a natureza humana, a natureza que nós temos. Quem nos ensinou, ou quem é necessário que se ensine a uma pessoa a praticar algum erro, algum pecado? Uma criança, quando nasce, ela sai do ventre da sua mãe, é interessante a gente notar isso. Uma criança tão pequena, a ela não é ensinado nenhuma maldade, mas ela já tem um princípio. Mamãe que tem um filho sabe disso. Quando a criança, você pega ela no colo, tem criança que pega no cabelo da mãe e puxa. Tem criança que pega na bochecha da pessoa e ela puxa. Tem criança tão menor, tão pequena, que quando você coloca ela perto da outra, ela briga com a outra, ela bate na outra. Mas eu não te ensinei isso, menino. Não precisa ensinar. A nossa natureza de pecado, a natureza humana, ela é assim. A nós, seres humanos, não é preciso ensinar o pecado. Ele já está no nosso DNA. Quando o salmista diz que do ventre da nossa mãe nós já somos concebidos em pecado, significa que na nossa natureza nós já nascemos em pecado, cometendo pecado. E quem é que vai dar jeito nesse pecado? Só recebendo a natureza espiritual, só recebendo o novo nascimento. Então quero voltar contigo para o versículo de número 11, onde Paulo aqui está ensinando para a igreja de Corinto e revelando a eles, com a sabedoria do Espírito Santo, mostrando a eles como que acontece isso, como que acontece com o ser humano, como que as coisas carnais, as coisas do homem natural, elas acontecem de maneira natural, mas as coisas do Espírito não são assim. Então ele diz no versículo número 11, porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o Espírito do homem que nele está? Assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Então a nós, desde a nossa meninice, alguns aprenderam, e outros já nasceram assim, praticando
os pecados, e a nossa vida sempre foi assim, a natureza do pecado sempre nos dominando. Então não é necessário que se ensine nada a nós, no sentido humano, nós aprendemos isso de uma maneira tão fácil. Mas agora vem uma diferença entre o homem carnal, o homem natural, o homem mundano, versus o homem espiritual. O que Paulo está querendo ensinar aos coríntios é exatamente isso, que a natureza do pecado que eles tinham, os pecados que eles estavam cometendo dentro da igreja, eram com pecados que precisavam ser resolvidos. A ética cristã, a moralidade estava comprometida, famílias estavam comprometidas. Tenho certeza que na mente de Paulo, com certeza ele sabia que haveria necessidade de um grande empenho, de um grande esforço, de ensinar àquela nova igreja as novas práticas, a uma vida espiritual arraigada do ensinamento da palavra de Deus e através do poder do Espírito Santo. Então Paulo chega para mostrar para eles, ensinar para eles a diferença que havia entre as coisas naturais, o homem natural com a sua natureza de pecado, mas também as coisas do Espírito, as coisas que não são reveladas a nós de maneira natural. Ninguém terá o conhecimento da mente de Deus, senão através do Espírito Santo de Deus. É por isso que a mim e a você já foi revelado coisas espirituais. A nós já foi revelado pelo Espírito Santo como devemos proceder para agradar a Deus. As pessoas que estão lá fora não têm o pleno conhecimento que nós já temos. Eu fiz até um exemplo, dei um exemplo para os irmãos que estão fazendo a aula de batismo. Se sairmos aqui agora e chegarmos lá em Benfica ou aqui em Nova Era, num bar, numa mesa de cerveja, onde as pessoas estão ali assentadas, muitas delas batendo um papo, tomando uma cerveja, outra cerveja, às vezes até se drogando, pessoas que depois daquele momento podem ir para um ato de prostituição, de adultério. Tudo que essas pessoas estão fazendo aquilo que é natural a elas, porque a elas ainda não foi revelado as verdades de Deus. Como estou entendendo isso? Mas a nós não, a nós, o povo de Deus, aqueles que já aceitaram a Cristo, a nós, já foi anunciado esse Evangelho e tem sido revelado todos os dias a mim e a você, as coisas espirituais, as coisas que não são dessa terra, as coisas que são lá do céu, as coisas relativas à palavra de Deus. Porque tudo que nós precisamos, irmãos, está aqui na Bíblia. E essa Bíblia aqui, ela precisa ser pregada. O Evangelho precisa ser anunciado. Acho interessante as palavras de Paulo, ele falando no capítulo 2 aqui, no versículo de número 9, olha que coisa tremenda. Eu quero que você receba nessa noite a revelação do Evangelho, sabendo que a você é entregue nessa noite essas profundezas de verdade. Versículo 9 do capítulo 2, está dizendo assim: mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, e o ouvido não ouviu, e não subiram ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que o... Para quem? Para os que o... Agora presta atenção no versículo 10. Mas Deus nolas revelou pelo seu Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Tudo que está na mente de Deus, tudo que está no coração de Deus, é revelado para aqueles que amam a Deus. Tudo que Ele tem em mente e no seu coração, Ele revela a nós pelo seu Santo Espírito. É por isso que o homem natural não consegue entender. É por isso que a maioria das pessoas que estão vivendo literalmente no pecado, jamais conhecerão as verdades espirituais, os mistérios de Deus, que a mim e a você, nessa noite, estão sendo entregues. Ele se revela para mim e para você de maneira íntima.
Assim como marido e esposa, assim como você ama a tua esposa, teu esposo te ama, e você vive numa intensa intimidade com ele, assim também Deus é com a igreja, Deus é com o seu povo. Deus não se esconde de nós, Deus se revela a nós como Ele é, a sua natureza espiritual, uma natureza divina, um Deus soberano e eterno, que não se esconde, não se omite, e não fica só para si aquilo que Ele tem dentro dele. Ele revela isso, através do seu Espírito Santo, informando ao seu povo, que nós, agora, não podemos mais viver como homens e mulheres naturais, onde a prática do pecado era uma coisa normal na nossa vida. Não! Paulo está chamando a atenção da igreja de Corinto e dizendo para eles: embora eu sei que a natureza de um homem, de um ser humano, é uma natureza decaída, é uma natureza que leva sempre ele em constantes tropeços e ao pecado, a vocês não, a vocês agora estão sendo revelados coisas que o olho nunca viu, os ouvidos nunca ouviram. E Paulo tinha experiência disso, porque Paulo foi ao terceiro céus, Paulo recebeu a revelação direta do Espírito Santo de Deus na vida dele. Era um homem, irmãos, dotado do Espírito Santo, um homem que, embora os relatos dizem a respeito dele, do histórico dele, um homem estudioso, um homem que aprendeu aos pés de Gamaliel, o mais sábio da época de Paulo. Paulo teve o privilégio de realmente aprender com quem sabe. Paulo poderia ter uma vaidade de dizer para a igreja de Corinto: olha, eu quero revelar para vocês a minha sabedoria, o meu conhecimento, a minha inteligência. Mas não, Paulo estava ali, meus irmãos, com um propósito firme no seu coração, que ele iria falar com eles, pela sabedoria do Espírito Santo. Eu não estou aqui nesta noite para falar dos meus conhecimentos, não estou aqui para falar das minhas credenciais, eu estou aqui para te falar no poder do Espírito Santo, a fim de que você entenda a revelação de Deus diretamente para você, porque o canal que Deus usa é um canal direto, é Ele e você, o Espírito Santo e você. E uma pessoa que está lá fora jamais entenderia essas palavras. Foi isso que Paulo está dizendo. E ele continua aqui na parte B do versículo número 11: assim também ninguém sabe as coisas de Deus, senão o Espírito de Deus. Olha só, irmãos, que coisa tremenda a confirmação dele no versículo de número 12. Mas nós não recebemos o espírito do mundo, ou seja, a sabedoria do mundo, a inteligência do mundo, mas o Espírito que provém de Deus, para que pudéssemos conhecer o que nos é dado gratuitamente por Deus. Ninguém consegue entender o que passa no coração e na mente de Deus, senão através do Espírito Santo. Aos crentes espirituais, aí ele já está aqui falando sobre o homem espiritual, um homem que recebe a palavra de Deus, um homem que é alimentado e nutrido pela palavra de Deus. Embora aquilo que nutre um homem natural, um homem carnal, são as coisas da carne, embora o que nutre as pessoas que estão lá fora é viver exatamente na linha do pecado, mas nós já vivemos esse tempo. Eu acredito que eu e você somos novas criaturas. Eu acredito que você, talvez alguns aqui nessa noite podem estar até dizendo: pastor, eu já fui um homem espiritual, eu já fui uma mulher espiritual, pastor, eu já fui uma pessoa que antes de entrar na igreja, eu já estava chorando por causa da presença de Deus, eu já fui uma pessoa que me assentei nos bancos da igreja, e quando Deus começava a falar, eu inclinava a minha cabeça, e eu dizia: fala mais, Senhor, comigo, porque eu preciso dessa palavra. Mas o tempo foi passando, e o amor foi esfriando. Eu tenho dito muito a respeito disso, da saúde espiritual. Numa dessas sextas-feiras eu dizia sobre a saúde espiritual, e Paulo aqui está dizendo exatamente sobre o homem natural e o homem espiritual. Dentro de nós, meus irmãos, existem duas naturezas.
Ainda que você já passou pelas águas do batismo, ainda que você seja batizado com o Espírito Santo, você nunca vai deixar de ser um pecador. Nós somos pecadores sim, porém com uma diferença dos pecadores que estão lá fora: nós somos pecadores justificados pelo sangue de Cristo. Jesus nos justifica diante de Deus, dizendo para mim e para você, e Ele diz isso para o Pai. Ele diz para o Pai que eu e você pertencemos a Ele. Por isso nós temos um advogado que está à direita do Pai, o Todo-Poderoso, intercedendo o tempo todo, advogando o tempo todo. E Ele não te cobra nada por isso, porque Ele foi designado por Deus para advogar a nossa causa, para não deixar que Satanás venha sentenciar a mim e a você. É por isso que eu quero que você abra nessa noite, não os teus olhos físicos, abra os teus olhos espirituais e veja o tipo de natureza que você esteja vivendo. Se você está vivendo um homem espiritual, ou você esteja vivendo literalmente um homem carnal, o homem mundano, porque Paulo está dizendo, nós não recebemos o Espírito com letra minúscula, o Espírito do mundo, a sabedoria do mundo, a inteligência do mundo, não, nós temos o Espírito Santo de Deus, que habita em nós, e nos faz entender, com profundidade e com muita clareza, aquilo que nós estamos praticando. Pecado tem nome. Eu acredito que todos nós aqui não somos mais inocentes. Não podemos mais pensar que uma vez que recebemos a Jesus, nós podemos dar continuidade à nossa vida, vivendo as velhas práticas. E Paulo está aqui acentuando a respeito disso. Porque a partir desses versículos agora, nós vamos ler até o capítulo 3. Eu quero discorrer numa pregação expositiva desses versículos, para você entender, irmãos, que Deus realmente, Ele tem no seu coração o desejo ardente de ter proximidade de mim e de você. Deus não ignora a ninguém, só tem esse detalhe aqui: Ele realmente está próximo de mim e de você. Ele vai revelar, mas só para aqueles que o amam. Por que que Ele fala sobre esse amor? Porque aqueles que amam a Ele, guardam os seus mandamentos. Os mandamentos de Deus não são pesados para nós. A palavra de Deus nunca vai ser um chicote, nunca vai ser algo tão pesado, a fim de você sair da igreja dizendo, olha, Deus me bateu demais. Deus não bate. Pelo contrário, Deus nos alerta, Deus nos exorta. A exortação é necessária para que nós venhamos a aprender agora a ter uma vida espiritual sadia, porque o homem carnal bate a nossa porta o tempo todo. Tem um hino, não sei quem canta esse hino, mas cantava, não canta mais esse hino, que todo dia o pecado vem. Todo dia o pecado bate a porta, todo dia, toda hora, todo momento, 24 horas nós somos pecadores, 24 horas você é tentado, 24 horas você é levado a pensar as coisas da vida, as coisas da carne e não as coisas espirituais. Nossa mente se ocupa, meu querido, com muita coisa dessa vida. E Paulo aqui então vai continuar dizendo no versículo de número 13, as quais também falamos, não com palavra de sabedoria humana, mas com as que o Espírito Santo ensina, comparando coisas espirituais com as espirituais. Porque o crente espiritual, ele obedece à palavra de Deus e ele pratica as coisas espirituais, as coisas relativas à palavra de Deus. Mas o crente carnal, pastor, existe crente carnal? Existe, irmãos. Não deveria existir, mas existe. É por isso que eu chamo a tua atenção e eu quero até levar em consideração alguma coisa aqui. Embora alguém possa dizer, meu Deus, todo domingo, qualquer assunto que o pastor fale ou a pastora fale, alguém que prega aqui, vai exatamente calhar no pecado. E vai. Sempre todos os assuntos vai nos levar a falar do pecado. Porque é o pecado que nos afasta de Deus, é o pecado que traz fraqueza espiritual na vida do crente. Nós não percebemos, irmãos, mas fazer as coisas da carne, nós fazemos com muita facilidade. Por isso que Paulo diz que é uma luta intensa entre o espírito e a carne.
são opostos entre si, porque o crente espiritual, ele busca se alimentar da palavra de Deus, ele busca meditar na palavra de Deus, ele busca ocupar a sua mente durante todo o dia com as coisas de Deus. Pastor, mas aí virou fanatismo religioso. Não é fanatismo, isso não é fanatismo religioso. É nós entendermos, irmãos, que o sistema mundano, as coisas dessa vida que estão lá fora, tende a nos atrair o tempo todo. Precisamos exercitar a essa prática, fazer com que esse homem espiritual que nós temos dentro de nós, e Paulo chama do homem interior, porque Deus se interessa com o homem interior, porque o Espírito Santo se comunica com o homem interior, o Espírito Santo nos comunica com o homem exteriorizado, não se comunica com a carne, porque as obras da carne são opostas ao fruto do Espírito. Nós temos a tendência natural o tempo todo de viver na linha do pecado, mas o Espírito Santo insiste o tempo todo falando comigo e contigo que nós somos nascidos de novo. Nós temos uma nova natureza, a natureza de Deus está dentro de nós. Precisamos mostrar isso, irmãos, para o mundo, que nós agora nos alimentamos das coisas espirituais. Nós passamos mais tempo fora da igreja do que dentro. Nós nos encontramos aqui 3 vezes por semana. Tem pessoas que vão à igreja 1 vez por semana. E você fica num culto como esse, de 7 horas, no máximo até as 9, 9h30, no máximo. E o tempo que você passa fora da igreja é muito grande. E as coisas da carne, as coisas do velho homem estão sempre próximas de nós. Quantos que estão aqui nessa noite, que durante toda a semana, pelo fato de você estar trabalhando, as suas atividades são tão intensas, você não tira 5 minutos para ler a Bíblia, você não tira 5 minutos para falar com Deus, você não tira um tempo para você jejuar. Eu quero informar para todos aqui nessa noite que o homem espiritual, as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente, porque as coisas do Espírito, elas nos alimentam. A palavra de Deus, a presença do Espírito Santo de Deus. Aí ele continua falando, versículo de número 14, acompanha comigo. Ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus, porque lhe parecem loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem. Porque se você for falar de Bíblia para uma pessoa que está lá fora na cama com alguém, um homem casado com outra mulher, deitado em cima de uma cama, se você chegar para ele e falar, isso é adultério, isso te leva para o inferno, ele vai zombar da tua cara, e vai dizer para você, você não entende como é gostoso, como é bom isso, como isso me faz bem, como a minha carne se satisfaz com esse prazer, ainda que momentâneo, ainda que seja uma bolota, mas uma bolota muito gostosa, uma cerveja, uma noitada, uma balada, droga, sexo, tudo isso faz bem para o homem carnal. O homem carnal se satisfaz, se alimenta o tempo todo dessas coisas. Mas a nós nessa noite, uma verdade está sendo esclarecida, não uma verdade do homem, mas a verdade que vem de Deus, que o homem espiritual se alimenta das coisas do Espírito Santo. O homem de Deus e a mulher de Deus não nutre os seus pensamentos com desejos imorais. O homem de Deus e a mulher de Deus luta 24 horas contra o pecado, até dormindo você luta contra o pecado. Eu já lutei, irmãos. Quem já lutou dormindo com o pecado? Eu tenho testemunhas aqui nessa noite, levanta a mão aí, testemunha comigo. Eu já lutei, irmãos, eu já lutei no sonho contra o pecado. Eu não quero fazer isso, eu não posso fazer isso, porque eu tenho a natureza espiritual em mim. E Satanás, até no sonho, ele traz tentações. O homem natural, ele é levado ao pecado o tempo todo, mas o homem espiritual, ele recebe informações precisas da parte de Deus. E olha que o Senhor Jesus, ele alertou a respeito da construção
da casa do homem espiritual e da casa do homem insensato. Há duas casas que estão sendo levantadas, uma casa feita, levantada por aquele que é sensato, e uma casa levantada por aquele que é insensato. Abre a tua Bíblia, nós vamos fazer essa leitura aqui em Lucas, capítulo de número 6, deixa eu ver aqui, capítulo número 6 de Lucas, onde ele fala da construção desta casa, a casa espiritual. Por isso que ele vai atentar em dizer que é necessário que o homem espiritual, ele construa a sua casa em cima de um bom alicerce. 6 de Lucas, versículo 47. Ele está dizendo aqui, olha, presta atenção no que ele está dizendo aqui, sobre a construção de uma casa espiritual. Ele está usando uma figura de linguagem, para mostrar para nós a necessidade que nós temos, de usar materiais sólidos e fortes, para que essa casa espiritual permaneça de pé. Versículo 47, qualquer que venha a mim, e ouve as minhas palavras, e as observa, eu vos mostrarei a quem é semelhante. Aí ele começa a dizer, versículo 48, este homem é semelhante ao homem que edificou uma casa e cavou e abriu bem fundo e pôs os alicerces sobre rocha. E, vindo a enchente, bateu com ímpeto a corrente naquela casa e não pôde abalar, porque estava fundada sobre... Esses são os fundamentos da palavra de Deus. O que ele mostra para nós aqui nessa figura de linguagem, significa a edificação espiritual que cada um precisa ter. Eu estou construindo uma morada para Deus. Quantos estão construindo uma morada para Deus aí? Eu estou construindo e edificando uma casa espiritual, ainda que com muita dificuldade, ainda que debaixo de zombaria, ainda que debaixo de muito escárnio, que as pessoas olham para você e dizem para você, você está exagerando, não precisa disso tudo não precisa ficar indo na igreja uma vez por semana, basta uma vez por mês isso aí e está bom demais. Não precisa se preocupar com as atividades da igreja, não precisa se preocupar com as atividades espirituais. A gente recebe informação todo dia, irmãos, somos combatidos todos os dias. E quantos crentes não têm se desviado da fé? Quantos crentes não têm voltado ao espojador? Em função de quê? Em função de um alimento que não está sendo dado. Porém, aqui nessa igreja, nós temos alimentado esse rebanho, amém, irmãos? Com a santa, preciosa e genuína palavra de Deus. Aí ele mostra, agora ele mostra o crente carnal, ele continua aqui, e ele vai dizer aqui no versículo de número 49, mas os que ouvem e não pratica é semelhante ao homem que edificou uma casa sobre a terra, na qual bateu com ímpeto a corrente, e logo caiu, e foi grande a ruína. Ele está dizendo aqui a respeito disso, aqueles que ouvem as minhas palavras, e as colocam em prática, eu vou mostrar para essas pessoas, que eles serão semelhantes a esse homem, que estão fazendo dessa casa, fazendo o fundamento dessa casa, um fundamento em cima da rocha, a rocha é Jesus Cristo. Essa palavra que você tem recebido, e que você precisa continuar atento a ela. Paulo está informando para a igreja de Corinto, o que eu estou percebendo, é que vocês não estão atentos às coisas da carne. Os pecados, irmãos, da igreja de Corinto, era tão grave, que levou Paulo a falar com eles de maneira muito precisa. Só para você ter uma ideia, o tipo de pecado, que a gente não vai ficar no capítulo 5, vamos voltar para cá. Olha os pecados deles, no capítulo número 5. Capítulo 5 de 1 Coríntios. Olha o tipo de pecado que aquele povo estava cometendo dentro da congregação. Por isso Paulo se levanta com autoridade para falar. Ele diz aqui no capítulo 5, verso 1 em diante, ele está dizendo assim, olha, geralmente se ouve que há entre vós fornicação, e fornicação tal, qual nem ainda entre os gentios, como é haver quem abuse da mulher do seu pai. Estais inchados, e nem ao menos vos entristecestes,
por não ter sido dentre vós tirado quem cometeu tal ato. Paulo está aqui, irmãos, ele está aqui furioso de ver um pecado de incesto, um pecado onde um filho se deita com a sua própria mãe. Ele vê um absurdo desse dentro da igreja de Corinto, e ele começa a combater aquela igreja, porque dentro daquela igreja havia muitos pecados, e pecados ocultos, pecados incubados, pecados que na maioria das vezes Paulo não sabia, mas eles estavam cometendo. E a única coisa, irmãos, que leva uma igreja a fechar as suas portas, não é falta de dizimista, não. O que leva uma igreja a fechar suas portas é o consentimento do líder dessa igreja de ter pecados dentro dela. É ter medo de anunciar a uma igreja que o seu pecado vai te levar ao inferno. As pessoas precisam ser informadas a respeito da vida que elas estão vivendo. Se eu não te informar aqui nessa noite a gravidade do teu erro, do teu pecado, eu estarei sendo conivente com o teu erro, com o teu pecado. Eu estarei sendo omisso com a santidade dessa igreja. Paulo, quando viu esse pecado, ele combateu de imediato, porque o pecado dentro de uma igreja, ele é um câncer que consome a vida dos cristãos e leva essa igreja à derrota. Mas louvado seja Deus, o Espírito Santo de Deus tem revelado a nós aqui nesse altar a verdadeira palavra de Deus, e temos pregado aqui contra o adultério, contra a fornicação, contra todo tipo de prática de pecado proveniente da carne. E Paulo aqui, irmãos, vai continuar falando sobre o homem espiritual. Ele vai dizer no versículo de número 15, vamos voltar para lá, para você ver a necessidade que há. Mas o que é espiritual discerne bem tudo, e ele de ninguém é discernido. Ou seja, nós temos a compreensão do Espírito Santo. O Espírito Santo nos faz compreender com precisão, sem eu precisar aqui notificar o teu pecado, com precisão, o Espírito Santo fala contigo: você está errando nesta área. Você precisa nutrir a tua vida espiritual com a palavra de Deus. Você precisa receber do Espírito Santo o convencimento do teu pecado. Não há nenhum pastor, por melhor que seja, que consiga influenciar ou fazer uma pessoa deixar de viver no pecado. Embora um discurso como esse, tem muitas pessoas que ouvem uma palavra como essa e sai daqui e continua vivendo no pecado, como se a palavra não fizesse mais diferença sobre a vida dela. O que isso significa? Apostasia, negar a fé, afastar-se da doutrina, do ensinamento da palavra de Deus. Eu sei que a nossa juventude, vocês passam por muitas provas na área sexual, eu sei disso, eu já fui jovem, eu já passei por aí. Eu sei que no menino de 12, 13 anos, 15, 18 anos, está borbulhando os hormônios, e o clamor é muito grande para o sexo, porque o sexo não é pecado, o sexo é uma providência de Deus. Eu digo que é um bônus de Deus para o ser humano, porque o sexo foi dado com dois objetivos: primeiro, para a procriação, e segundo, para o prazer do homem. É muito bom, é uma bênção. Só tem um detalhe, meu querido: o sexo só é aceito por Deus dentro do matrimônio, porque Deus se compromete com a família, se compromete com uma vida reta diante dEle. E o que a nossa juventude está fazendo? O que os nossos jovens estão fazendo? O que tantos jovens cristãos estão fazendo com o seu próprio corpo? Estão se entregando a essas práticas ilícitas e permanecem nos bancos da igreja. Aí me leva a pensar exatamente o que o grande
Salomão, ele disse no capítulo 29 de Provérbios: aquele que muitas vezes repreendido endurece a cerviz, será quebrantado, cortado, de repente, sem que haja cura. É por isso que eu quero te informar aqui nessa noite, em nome de Jesus, recebe essa palavra, mas não receba essa palavra aí com o coração endurecido, quebranta esse coração e receba essa palavra, porque Deus quer santidade do seu povo, Deus quer ver mais espiritualidade no meio do seu povo, Deus quer mais a presença dEle no nosso meio, Ele quer vir para o nosso meio, mas o pecado impede a presença do Espírito Santo dentro da igreja. Deus, Ele ama o pecador, mas Ele odeia o pecado, e é exatamente o pecado que nos faz separação entre nós e o nosso Deus. E o Espírito Santo nessa noite está informando para essa igreja: resolva a tua vida espiritual, deixa de ser um homem natural e passe nessa noite a ser um homem espiritual, amém, irmãos? Porque no capítulo 3, agora que começa a mensagem, foi a introdução. A introdução foi agora, acabei a introdução, eu vou começar a pregação agora. Eu quero falar agora exatamente da realidade dessa igreja de Corinto. O que estava acontecendo dentro dessa igreja, que levou Paulo a falar com tanta firmeza e clareza, e com sabedoria do Espírito Santo, a fim de que alguém, assentado no banco da igreja, ou quem sabe naquela congregação, pudesse dizer: Paulo está falando aí, porque o irmão falou, porque o outro falou. Irmãos, Deus não é Deus de recado, Deus, Ele é um Deus que fala ao seu povo. No Antigo Testamento, quando os profetas recebiam de Deus uma palavra, esses profetas, ao chegar diante da congregação do povo de Israel, eles diziam assim: assim diz o Senhor. Isso tinha um peso muito grande, porque Deus estava falando diretamente com o seu povo. Assim como Deus nessa noite, Ele está falando direto à nossa mente e comunicando a mim e a você, através do Espírito Santo, a nossa verdadeira natureza. Que natureza é essa que nós estamos nutrindo? Uma natureza espiritual ou a natureza carnal? O que está habitando a nossa mente? Porque agora ele vai falar aqui, ó, último versículo, a gente está no capítulo 3, ele está dizendo assim, olha: porque quem conheceu a mente do Senhor, para que possa instruí-lo? Mas nós quem, irmãos? A igreja de Cristo, nós temos. Se eu tenho a mente de Cristo e você tem a mente de Cristo, o que está habitando aí? O que está habitando na tua mente? Eu tenho a mente de Cristo. Precisa habitar, irmãos, as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. Porque o Espírito Santo traz consolo para mim e para você. É muita luta, pastor, é muita prova, pastor. Não importa a luta que você esteja enfrentando, o Espírito Santo de Deus está na nossa vida. E Ele trabalha na nossa vida, na nossa mente, trazendo consolo para nós, porque Paulo disse isso aqui: as coisas que os meus ouvidos nunca ouviram, os meus olhos nunca viram, mas o Senhor revelou para a sua igreja, através do seu Espírito Santo. O Espírito Santo comunica contigo diretamente, dizendo para você: esse pecado, essa forma que você está vivendo aí, essa prática está impedindo o meu agir contigo, a minha comunicação contigo. Quando você entra numa rádio e você começa a buscar a sintonia 93,7, 93,7, e tem outras rádios no meio atrapalhando aquela frequência, assim também é o pecado na vida do crente. Eu estou querendo buscar uma sintonia com Deus, mas o pecado ainda não foi resolvido na minha vida. Esse homem natural precisa morrer para que o homem espiritual possa crescer, possa se fortificar, e você possa viver uma vida intensamente com Deus. E se alguém te perguntar: jovem, você está aí triste porque você não foi na balada lá no parque de exposição? Não, meu querido, a mesa para mim no domingo foi muito farta. No sábado eu me fartei da palavra, do Espírito Santo, da presença de Deus em mim. Eu saí da igreja, mas eu saí cheio, repleto da presença do Espírito Santo. Não está faltando nada para mim, não está faltando nada.
O crente, meus irmãos, precisa se satisfazer no banquete que Deus coloca diante dele. Quando Daniel saiu lá das terras de Israel, e ele foi como cativo para a Babilônia, Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego, aqueles jovens, eles foram separados por Deus, porque eles colocaram no coração deles: eu não vou me assentar e não vou me contaminar com as iguarias do rei, porque o nosso banquete é um banquete espiritual. Nós não precisamos das bolotas desse mundo para poder continuar engordando o homem carnal. Muito pelo contrário, nós queremos aqui nesse meio jovens santificados, jovens bem resolvidos. Pastor, eu não estou aguentando, pastor Roberto, eu não estou aguentando, uma semana, 2 semanas, na terceira eu caio na cama de novo, meu querido, cria vergonha na cara. Se você quer realmente deitar com a sua namorada, casa com ela, resolva isso no papel, lá no registro do cartório. Quem te falou que você pode deitar com uma mulher que não é tua? O homem carnal, ele gosta disso. Ele gosta de viver na frequência do pecado, mas o homem espiritual não. Ele gosta de viver na frequência do Espírito Santo, sintonia direta com ele. Amém, irmãos? Olha o capítulo 3 aqui, irmãos, que coisa terrível lá naquela igreja. Ele diz assim: e eu, irmãos, não vos pude falar como a, mas como a meninos em Cristo, com leite vos criei, e não com manjar, porque ainda não podíeis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contenda, dissensões, não sois porventura carnais, e não andais segundo os homens? Sabe o que estava acontecendo na igreja de Corinto? Partidarismo. Irmãos, nós temos aqui na igreja vários pastores que pregam a palavra de Deus. Minha esposa, ela prega aqui na terça-feira um culto abençoado de estudo bíblico. Ela prega no domingo. Os pastores auxiliares pregam também aqui. Irmãos que não são nem pastores pregam também aqui. Só tem um detalhe, meu querido: aqui não tem ninguém melhor do que ninguém. Todos nós aqui somos servos de Deus. Eu estou aqui a serviço de Deus, para fazer a obra de Deus. Não sou compensado tanto quanto precisava ser compensado por fazer o que eu faço, mas eu faço por amor, irmãos. Amém, irmãos? É por amor. Por que eu aqui como pastor, e você sabe muito bem disso, que em muitas igrejas você encontra em cima do altar muitas cadeiras onde os obreiros e as obreiras se assentam, todos os cultos, para serem apresentados aqui para a igreja. Eu não permiti, desde o dia que eu entrei aqui, e até o dia que eu for sair daqui, aqui em cima não vai ter proeminência para ninguém, porque nós como pastores e obreiros, o apóstolo Pedro diz no capítulo 5 de 1 Pedro, a vocês presbíteros, pastores, apacentai o rebanho que está entre vós. Pastor para mim tem que ter cheiro de ovelha. Pastor para mim tem que estar no quete a quete. Pastor para mim, se o crente está endemoniado, ele arranca o demônio em nome de Jesus. Ele cuida desse crente, ele vela por essa alma, ele paga o preço de oração, ele paga o preço de jejum. As estrelas precisam cair. Tem muita gente aí, meu querido, que a estrela está muito iluminada. Homens poderosos que se apresentam, dizendo que são tais e tais e tais. Pois aqui, a igreja de Corinto estava vivendo isso. Um partidarismo, facções dentro da igreja. Eu sou da pastora Elza. Não. Pastora Elza, glória a Deus. Não, eu sou do pastor Roberto. Não. Eu sou do pastor Cláudio. Não, eu sou do pastor Marcos. Irmãos, ninguém é de ninguém aqui não. Nós somos lavoura de Deus. Todos que estão aqui, irmãos, têm um compromisso de pregar a palavra de Deus. Está vendo como é que o homem carnal ele se manifesta dentro da igreja? Você quer ver o negócio? Olha como ele continua dizendo aqui para nós aqui, versículo de número 4. Quantos estão entendendo essa palavra? Amém. Se você não estiver entendendo, eu paro aqui agora. Posso continuar? Amém. Verso de número 4. Porque dizendo um, eu sou de, e outro, eu sou de, porventura não sois carnais?
Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministros ou servos pelos quais crestes e conforme o que o Senhor deu a cada um? Você percebe aqui que Paulo está ensinando aquela igreja de Corinto, dizendo: uns estão querendo dizer que são partidários a mim, outros partidários a Apolo, outros partidários a Áquila ou a Priscila. Não, não, não. Ninguém é de ninguém. Cada um de nós fazemos a nossa parte. Paulo está se colocando numa categoria de servo, ele é apenas um cooperador da obra de Deus. Por que que as igrejas evangélicas no Brasil estão vivendo, meus irmãos, uma verdadeira guerra? Vai para a mídia para você ver, coloca lá, fulano de tal, verso fulano de tal. O que é isso, irmãos? O evangelho não é partidarismo, não. O evangelho é o poder de Deus para a salvação do homem. Não estou com essa igreja aqui para ser melhor do que ninguém, muito pelo contrário, que abra mais 50 igrejas perto de mim, porque todas 50 estarão pregando o evangelho, para que as almas sejam ganhas por Jesus, e nós os pastores viemos a cuidar daquilo que não é nosso, daquilo que é de Deus. Nós somos a lavoura de Deus, amém? Eu também sou um servo do Senhor. E ele continua dizendo, a coisa vai começar a pegar aqui. Ele continua dizendo, estou acabando já a mensagem. Eu plantei, Apolo regou, mas Deus deu o... Que coisa linda e maravilhosa isso aqui. Paulo está considerando, Paulo, plantei. Realmente eu cuidei, eu fui um evangelista, eu levei o evangelho, eu levei as boas novas de salvação, eu anunciei a essa pessoa o evangelho de Cristo. Só tem um detalhe, não foi eu que cuidei, foi o Apolo que pegou uma águazinha e regou. Que tipo de água foi essa? Orações, súplicas, aconselhamento, discipulado. Apolo, ele fez a parte dele, Paulo plantou, mas Apolo cuidou. Todos eles têm a sua participação no reino de Deus. Todos que passam por aqui, todos que estão fazendo a obra de Deus, também têm a sua paga por Deus. Nós estamos aqui anunciando as boas novas, mas nós não somos dono de ninguém. E tem um detalhe, os pastores, as igrejas estão se perdendo em tantas metodologias de crescimento. Não se sabe mais o que fazer para fazer uma igreja crescer. Não existe mágica, não existe milagre para fazer a igreja crescer. Entenda uma coisa, quem dá o crescimento é Deus. Quem te trouxe para cá, para ficar ouvindo esse pastor gritar na tua cabeça, não foi você não, foi Deus que te trouxe para esse lugar, foi Deus que te plantou nesse lugar. Tem muitos aqui, eu não te plantei, meu querido, eu não te plantei. Eu não passei pela tua vida, alguém passou pela tua vida, anunciou a você o evangelho, alguém cuidou de você. Mas você está aqui hoje debaixo dos nossos cuidados. Não sei quanto tempo você vai ficar, mas o tempo que você ficar, eu vou estar regando essa planta, cuidando dessa planta, amando vocês e muitas vezes não sendo amado por vocês. Tem esse detalhe. Paulo disse muitas vezes sobre isso: eu amo vocês, mas eu sei que muitos de vocês não me amam. Mas não importa se você me ama ou não, eu vou continuar pregando para você o evangelho, a palavra de Deus, amém, irmãos? Aí ele continua dizendo aqui, olha só: pelo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o... Duas vezes ele fala sobre isso. No versículo 6, mas Deus deu o crescimento. E no versículo 7, mas Deus é que dá o... Então, irmãos, eu não sou, de maneira alguma, eu não sou o cara. Esse crescimento dessa igreja, essa construção, não tem nada a ver comigo, nem com a pastora Elza, não tem nada a ver com a gente, tem a ver com Deus, porque se Ele quiser, a igreja cresce, mas se Ele não quiser, a igreja mingua. Se Ele abrir a porta, ninguém fecha, e se Ele fechar, ninguém abre. E se essa porta foi Deus que abriu, o homem não vai fechar. Se Ele está dando crescimento para você nesse lugar, fica aqui, fortifica aqui.
Seja aqui uma pessoa obediente a esse ministério, debaixo de uma autoridade espiritual, porque os crentes que estão lá fora, os desigrejados, estão fazendo o quê? Murmurando, blasfemando contra aquilo que não conhecem, que é a obra de Deus. Porque houve alguém antes de nós, e esse alguém é Jesus Cristo, que pagou um alto preço numa cruz, para que esse trabalho nunca acabasse. Por isso ele não vai acabar. Foi as palavras que ele usou com Saulo: Saulo, Saulo, por que tu me persegues, Paulo? Dura coisa foi para você lutar contra mim. E os desigrejados hoje, irmãos, estão fazendo isso. Tem pessoas hoje que não permanecem dentro de uma igreja. Tem pessoas que já se formaram grupos nas suas casas lá fora. Talvez você não saiba, mas existem igrejas lá fora, formadas nos lares. Igrejas em que grupos de amigos, como se fosse um clube social, se reúnem uma vez por semana para poder comentar a respeito da palavra de Deus. Aí eu te pergunto, Jesus vai vir buscar quem? Uma igreja ou é um grupo? Ele vem buscar uma igreja. Irmãos, se relacionar dentro de uma igreja não é um ofício muito fácil, não. Congregar é algo muito difícil. Você lida com pessoas extremamente opostas a você. Tem gente aqui que é um doce. Você pode pisar no calo dele 10 vezes, que ele dá glória a Deus e aleluia. Ainda fala contigo, pode pisar mais, irmãos, que eu estou dando glória a Deus. Mas tem gente que você não pode esbarrar nem na unha do pé dele. Porque ele faz um levante, ele faz um estardalhaço dentro da igreja. São os crentes que estão dentro da congregação, os crentes carnais. Então Paulo está dizendo aqui a respeito disso, do partidarismo. Pastora Elza faz a parte dela, eu faço a minha parte, os obreiros fazem, os líderes de departamento da nossa igreja fazem a parte deles. Tudo isso aqui é uma engrenagem, tudo isso aqui, meus irmãos, é um conjunto. Olha, irmãos, que louvor abençoado que os irmãos produziram aqui. Foi abençoado ou não foi o louvor? Que louvor abençoado. Pastor Roberto não sabe cantar, irmão, se eu for cantar você vai correr daqui. É bem possível que o guitarrista, o tecladista, pastor Roberto, pelo amor de Deus, vamos fazer só um solo e vai ficar melhor do que você estiver cantando. Mas eu estou aqui com o microfone pregando para você, anunciando para você a palavra de Deus. O coral, que coisa linda que o pessoal do coral fez aqui. Eles estão cooperando, cooperadores da obra de Deus. Para a gente terminar, vamos acabar aqui agora esses versículos. Estou dentro da hora ainda, amém, irmãos? Ele está dizendo assim: ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu, segundo o seu. Não precisa ter disputa dentro da igreja, não precisa ter rivalidade. Tem muita gente que queria pregar no dia de domingo, pastor, eu quero pregar no domingo. Ô gente, se eu for dar oportunidade para os obreiros aqui, irmãos, eu vou pregar de 3 em 3 meses. Que eu vou pegar esse microfone aqui para pregar, porque é muito obreiro que está aqui para pregar, tem muitos irmãos que pregam aqui, então não tem oportunidade para você pregar aqui todo domingo não, mas tem oportunidade para você pregar no teu trabalho, tem oportunidade de você pregar para o teu vizinho, tem oportunidade de você pregar para a tua família, tem oportunidade de você evangelizar as pessoas que estão lá fora na sarjeta, porque todos nós fazemos o nosso trabalho e a recompensa vem de Deus. Deus sabe recompensar, Deus paga bem a todos os cooperadores da sua obra. Por isso que o último versículo aqui, o Paulo está dizendo para a gente encerrar, ele está dizendo assim: porque nós somos cooperadores de quem? E vós, igreja, sois o que? Lavoura de quem? E edifício de quem? Então presta atenção, cooperador de Deus, todos nós somos, tanto o que está pregando aqui, quanto aquele que está embaixo dizendo: pastor, eu não prego, eu não canto, mas eu tenho uma coisa que eu faço, eu jejuo, eu oro para essa igreja, para permanecer de pé. Tem pessoas aqui que oram e jejuam para que essa igreja aqui seja uma igreja abençoada, uma igreja evangelista, uma igreja que ganha almas para o reino de Deus, e glória a Deus por isso. Tem 20 almas que vai descer as águas do batismo agora em agosto, 20 almas,
pastor, é muito pouco, é pouco para você, porque Jesus falou que uma alma vale mais do que o mundo inteiro. E essa alma que está sendo ganha, ela é capaz de se levantar com o poder do Espírito Santo e ganhar mais 100, mais 1000, mais 3000. É por isso que eu valorizo tudo aqui nessa igreja. É por isso que eu sou o primeiro cooperador dessa igreja. É por isso que aqui eu estou me colocando para vocês como um verdadeiro servo e trabalhador. Não sou um pastor perfeito, a minha esposa não é perfeita, os obreiros não são perfeitos. Nós somos cooperadores do reino, trabalhadores da última hora, pregando o evangelho e cuidando de alma. Porque a nossa recompensa, o Senhor dará a cada um, segundo a obra que terá feito aqui nessa terra. Porque todos nós, diz o apóstolo Paulo, iremos comparecer ante o tribunal de Cristo, para dar conta dele e receber dele tudo aquilo que nós temos feito, por bem ou por mal. Eu espero que você se compareça lá, para receber a tua devida recompensa. Ninguém vê aquele que está com o joelho no chão, chorando e orando em favor da sua família. Ninguém vê você, mãe, que chora. Ninguém vê você que jejua, que pede a Deus. Ninguém vê, mas Deus está vendo e Ele vai com toda certeza te recompensar. Porque eu e você, todos nós, somos cooperadores de Deus. Como lavoura de Deus, que coisa interessante, que figura de linguagem. Ele está dizendo a respeito do campo, esse campo, a igreja, as pessoas, como lavoura de Deus. Nós precisamos permanecer nessa lavoura, frutificando. Que o Espírito Santo comunique a você, meu querido, que você saia daqui nessa noite. Se você entrou como um crente carnal, saia daqui como um crente espiritual. Essas coisas que aconteceram dentro dessa igreja, isso aqui, irmãos, é coisas normais que acontecem em todas as igrejas. Vocês não sabem o que acontece nos bastidores dessa igreja. Quanta coisa a gente fica sabendo o que acontece dentro de uma igreja, mas não importa, essa igreja não é minha, essa igreja é de Deus, e Deus vai continuar agindo e interagindo no meio do seu povo, através, não de uma boa oratória, mas através do Espírito Santo, porque esse Espírito Santo vai continuar cuidando de você. Ele vai continuar fazendo de você um homem espiritual, que se nutre e se alimente das coisas que vêm de Deus, a palavra de Deus. Vamos orar a Deus? Vamos agradecer a Deus por essa noite, por essa palavra. Vamos orar para que o Espírito Santo, ele permaneça dentro de nós. Vamos chamar a presença do Espírito Santo para dentro de nós. Paulo, ao falar sobre o Espírito Santo, ele fala: não extingais o Espírito Santo, não entristeçais o Espírito Santo, o qual fostes selados para o dia da redenção. Olha para mim aqui, crente, olha para mim aqui. Você não tem o espírito do mal sobre a tua vida, você não tem o espírito mundano sobre você. Você tem o Espírito de Deus. O Espírito de Deus habita em nós. Você é templo e morada do Espírito Santo. E como templo e morada do Espírito Santo, se encha da presença dEle. Paulo, meus irmãos, no capítulo 2, lê na tua casa, leia o texto. Você vai ver o caráter da pregação dele, quando ele se apresenta para os coríntios, dizendo que ele havia recebido de Deus o poder do Espírito Santo para pregar o Evangelho. Então eu espero que o Espírito Santo tenha falado muitíssimo ao teu coração. Nessa última oração, quero convidar até o Davi para estar cantando o hino, mas nós vamos orar, irmãos. Eu queria nessa noite fazer um desafio. Às vezes a gente tem muita dificuldade, irmãos, em pregar o Evangelho, e falar algumas verdades de Deus para as pessoas, porque as pessoas, elas se envergonham das suas atitudes, dos seus atos. Quando você estava lá fora, você tinha vergonha de ir para uma balada? Não. Você tinha vergonha de portar nas mãos um cigarro, e você fumar um cigarro de maconha ou uma droga? Não. Você não tinha vergonha de nada lá fora, mas quando você vem para o Evangelho, a pessoa fica com vergonha, mas não é porque você está com vergonha, é porque o pecado nos envergonha, e o pecado nós temos que resolver ele,
E nessa noite vamos resolver isso, amém, irmãos? Tem algumas pessoas aqui que estão com muita dificuldade de caminhar com Deus. Você está com dificuldade de se tornar um cristão. As coisas dessa vida, as coisas da carne, têm dominado a tua mente, teu coração. As tuas atividades têm sido todas elas baseadas na vontade da carne. Mas o Espírito Santo está dizendo para você que nessa noite, deixa as coisas de Deus habitar a tua mente. Deixa o Espírito Santo conduzir você. Fecha os teus olhos. Quero que você ore a Deus. Há quanto tempo que você não consegue orar? Por causa dessa vida carnal que você está levando? Quanto tempo você não consegue ter uma intimidade com Deus? E até mesmo sentir aquele arrepio gostoso que você, quando ouvia a palavra de Deus, você ouvia um louvor, você sentia. Essas coisas estão desaparecendo da tua vida. Você já não tem mais sensibilidade nenhuma do Espírito Santo. Você, quando é convocado para fechar o olho, você já não fecha mais. Você já não ora mais. Você ignora tudo que é anunciado a você. Quem sabe você está tendo a oportunidade, a última oportunidade nessa noite, de consertar a tua casa espiritual, de você se tornar um crente espiritual. Essa é a tua oportunidade. Todos de olhos fechados, e só você que quer se tornar nessa noite um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente espiritual, põe a tua mão sobre a tua cabeça. Quero orar por você nessa noite. Isto, seja sincero agora na tua oração, quebranta-te diante de Deus. Não é nenhuma vergonha você dizer para Ele: Senhor, eu não aguento mais viver na carnalidade, viver na vida de pecado, viver essa vida, Senhor, que me envergonha o tempo todo. Eu quero mais de Ti, Senhor. Eu quero mais da Tua presença, Senhor. Eu quero mais do Teu Espírito Santo, Senhor. Em nome de Jesus, rasga teu coração. Isso. Com teus olhos fechados, confessa o teu pecado. Eu não estou ouvindo a tua oração. Pode falar com Deus. Ele está aqui nessa noite para nos ajudar. Ele está aqui para nos renovar. Ele quer te dar uma nova vida. Ele quer te encher do seu Espírito Santo. Em nome de Jesus. Aleluia. Enche de novo, Senhor. São vasos separados para Ti, meu Deus. São vidas alcançadas por Ti, Senhor. Realiza a Tua obra, Espírito Santo. Enche outra vez, Senhor. Tu sabes, Deus, os Teus propósitos, os Teus projetos em cada uma destas vidas, Deus. Vem nesse lugar, Espírito de Deus, trazer libertação, Senhor. Trazer libertação, Senhor. Quebra amarras no mundo espiritual. Quebra correntes no mundo espiritual agora, Senhor. Liberta, Senhor. Porque só os que são livres Te adoram. Só os que são livres Te adoram, Deus. Só os que são livres vivem cheios de Deus. Só os que estão livres, Pai, podem se dedicar ao Senhor. Só os que são livres se santificam. Então liberta Teu povo, Senhor. Quebra todo cativeiro, Deus. Quebra todo cativeiro, Senhor. Em nome de Jesus, caia por terra agora toda autorização que Satanás imagina que tenha de impedir a vida espiritual desses escolhidos de Deus. Quebra amarras agora. Quebra correntes agora. Liberta Teu povo, Pai. Porque só os livres adoram, só os livres se santificam. Toma-nos pela mão, doce Espírito de Deus. Toma-nos pela mão e leva-nos às alturas, Senhor. Leva-nos às alturas, Senhor.
da intimidade contigo, Deus, da sinceridade no altar, da sinceridade, da vida derramada aos pés da cruz, a vida derramada aos pés da cruz. Aleluia! Tu és tudo que nós temos, Senhor. Nós não temos nada além de Ti. Tu és toda a nossa herança. Toca, Espírito Santo. Remove, Senhor. Remove a culpa. Remove a condenação. Renove, Senhor. Remove. Remove nessa noite o obstáculo, meu Deus. Tu és o Deus que nos livra, que nos liberta, que nos conduz em vitória. Oh, que restaura, restaura, Senhor. Restaura, é teu filho, é tua filha. Restaura, Deus. Toma posse do que é teu, Senhor. Toma posse do que te pertence. Algo novo, faz algo novo, Pai, nessa mente, nessa alma, nesse coração. Ministra a tua própria obra, teu próprio agir. Aprofunda, Senhor, a experiência contigo. É tempo de buscar a Deus, é tempo de buscar a face de Deus, é tempo de ser tocado pelo Senhor. Nós te adoramos, nós te adoramos. Nós nos rendemos. Levanta suas mãos e canta. Fala para Ele. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Oh, glória a Deus. Canta, canta. Canta com a sua alma. Com a sua alma você pode cantar. Com o homem espiritual você pode cantar. Como mulher espiritual você pode cantar. Tu és tudo. Sim, meu Deus. Oh, Espírito Santo, nós nos lançamos aos teus pés. Aleluia. Sim, meu Deus. Muito obrigado, Espírito Santo, por esse renovo. Obrigado, Espírito Santo, por esse renovo. Obrigado pela tua presença, Espírito Santo. Toca, Senhor. Toca de maneira sobrenatural. Põe de pé aquele que está caído, Deus. Renova esse crente nessa noite. Batiza ele com o Espírito Santo e encha o teu povo da tua presença. Em nome de Jesus. Muito obrigado, Deus. Muito obrigado, Pai. Graças a Deus. Você pode aplaudir? Você pode exaltar o nome do Senhor? Graças a Deus. Oh, aleluia. Glória a Deus. Graças a Deus. Oh, maravilha.